que lá no Facebook a gente teria para destacar nessa oportunidade, tá? Tá lá, já está, né? Já foi, não é a palavra certa, é postado lá no Facebook. Então a gente vai ver se a gente destaca algumas coisas. A gente começa aqui pelo culto, né? O culto que já estamos realizando. Nós temos aqui já três curtidas. Nós temos a Maria Arideia, nós temos o Adson Costa, nós temos Ivete Espíndola. Então a gente louva a Deus por esses anjos, esses queridos que já estão conosco, né? E já curtiram o culto de hoje. Aqui tem alguns recados de alguns, bom dia, etc, né? Ok. Depois temos aqui sobre o dia de hoje. Então, estamos no mês roxo, estamos no mês laranja, tá aí porque que são, né, essas cores. Dia da criação do Ministério das Comunicações, né, e dia D, de combate à dengue. Esse é o dia colocado como sendo o dia para lembrar, para reforçar, para divulgar essas coisas, tá? Para sua saúde. Aí aqui tem para fazer a vida melhor. Aliás, aqui nesse link, ó, tá vendo? Nesse link você tem aí, clicando, você tem muita gente que foi importante, né, para este mundo, que nasceu, muita gente que morreu e muitos eventos que aconteceram nesse dia de fevereiro. E aqui, para fazer a vida melhor, tem uma primeira orientação. Para a sua saúde, não compre brigas ou rompa laços. Escolha com quem vai batalhar com muito cuidado, né? São orientações para a vida melhor. Batalhar aí pode ser vários sentidos, tá? E em relação ao testemunho, busque como ser melhor luz e sal para você mesmo. Como ser luz e sal para você, para a sua vida, para as suas emoções, para os seus sentimentos, para suas convivências. Então, primeiro seja luz e sal para você. Isso vai fazer bem, né, para que outras pessoas sejam beneficiadas com isso. Olha, aqui tem um recado, né, eu coloquei ontem à noite. Aqui tem um senador americano, né, aqui, considera hipócrita a posição dos Estados Unidos. Por que eu me preocupo com os Estados Unidos? Não é porque é país não, tá? Porque é tão ruim quanto qualquer outro, né? Não tem... né? Nós que somos, né, cristãos, nós que somos trigo, não somos flor que se cheire, né? Então não vai esperar coisa boa de ninguém. Mas por que eu lembro de Estados Unidos? Porque foi o país que me evangelizou. Então, se eu compreender os Estados Unidos, eu vou compreender quem eu sou. Entendeu? Então, por isso, foi ele que me... E quando ele me evangelizou o Brasil, ele trouxe toda a sua prepotência, e é por isso que nós somos prepotentes. Ele trouxe todos os seus preconceitos e jogou em cima de nós. É por isso que nós somos preconceituosos. Entendeu? Ele trouxe toda a intolerância da vaidade deles e jogou sobre nós. Não é que eles tiveram essa intenção, não. É porque é assim mesmo. Quando nós vamos evangelizar os índios, né, a gente quer que os índios deixem de ser índios para parecerem com a gente. Porque nós somos o exemplo de vida cristã. Entendeu? Quando a gente vai evangelizar qualquer pessoa, a gente faz questão que ela deixe o tipo de vida que ela estava para ficar parecidos com a gente. É assim que a gente faz. Foi assim que eles fizeram com a gente. Então, dá para explicar por que nós somos tão prepotentes. Por que nós somos tão vaidosos, orgulhosos. Por que nós somos tão intolerantes. Aquele povo lá era e continua sendo escravagista. Defende, não é? A questão da escravidão. Não é escravidão só de negros, não. Eles fazem questão de entender que todo mundo tem que ser escravo deles. Todo mundo tem que trabalhar para eles. Todo mundo tem que beneficiar eles. Entendeu? Nós somos a mesma coisa. É por isso que eu cito a América. Porque foi quem me evangelizou. Quando eu compreendo quem são eles, eu passo a compreender quem sou eu. Quem eu me tornei. Quem eu me tornei.
Entende? Então tá aí, um senador americano, não é, considera hipócrita a posição dos Estados Unidos sobre a crise na Ucrânia. Por quê? Porque os Estados Unidos faz a mesma coisa que a Rússia faz em outros países. Não, mas eles não fazem guerra, faz coisa pior. Eles sugam a riqueza daqueles países. E não importa quem está morrendo, quem não está, se eles vão pagar um preço, não importa. Eles querem sugar, eles querem enriquecer em cima de todo mundo. É o que eles reclamam dos outros, mas eles fazem a mesma coisa. Entende? Então tá esse senador aí, né, criticando, né, a posição americana em relação à Rússia. Aí eu coloquei esse comentário: ó, o cristianismo joio é totalmente hipócrita. Totalmente hipócrita. Né? O que condenam na Rússia apoiam em Israel contra os palestinos. A gente aplaude Israel. A gente que eu digo são os evangélicos, né? E o cristianismo em geral aplaude Israel com aquelas bombas aquela matança que eles fazem dos palestinos. A gente aplaude, mas lá na Rússia não podem fazer a mesma coisa, porque a gente fica criticando, reclamando. Olha que hipocrisia nós somos. Uma vergonha, né? Muito bem. Então está aqui também um vídeo estudo sobre lideranças espirituais, tá? Baseado em 1 Timóteo 3, 1,16. Então é um vídeo estudo. O outro aqui é um vídeo estudo sobre amor, tá? O outro, aqui não, aqui é um banner, ele falando sobre a mente talibã. Olha aqui, no cristianismo, joio de todos os tempos. O cristianismo é marcado, né, por uma mente talibã, porque o joio sempre dominou o cristianismo, sempre na história. É por isso que nós temos tantos maus testemunhos do cristianismo na história da humanidade. Né? O joio sempre dominou. Mesmo quando o trigo está no poder, ou seja, quando o trigo está liderando, o joio é quem determina o que é que o trigo vai fazer. Porque o trigo, querendo paz, agrada mais ao joio do que a Deus. Não, ele precisa fazer de tudo para que haja paz, não é isso? Então, Deus fica em segundo plano. O primeiro plano é atender às exigências do joio, para que haja paz. Entende? Então termina o joio ficando sempre em evidência. É por isso que nós temos, né, comportamentos tão mau testemunho do evangelho neste mundo. Tá? O que mais? Aqui tem um vídeo, né? Sobre lição de vida, muito interessante esse vídeo. Aqui fala sobre o coronavírus, como deveríamos, né, nos comportar em relação ao coronavírus. Aqui fala que igreja é hospital, né? Confia que só ele converte, tá bom? No hospital, ninguém sai por lá curando e passando remédio à torta e à direita, não. É orientado que só o médico está autorizado a fazer isso, tá? Então a gente precisa fazer a mesma coisa. Em vez da gente ficar querendo ajudar Deus e não é querendo converter as pessoas, devemos lembrar que quem converte é o Espírito. Primeiro ele convence e depois ele é que converte. Esse não é o nosso papel e a gente esquece muito disso. Bem intencionados, a gente quer fazer o papel do médico em relação aos doentes que a gente encontra. Aqui tem um convite para o Psicalme. Aqui tem também chamando, não é, para uma página no Facebook que nos fala sobre mau testemunho cristão, nosso mau testemunho cristão. E o texto aqui diz assim: verdades e mentiras do passado e do presente que o mundo tem anotado sobre o cristianismo. O cristianismo que somos, vivemos e pregamos, e que tem afastado do evangelho, afastado o mundo do evangelho, né? Fazendo com que o ateísmo e o islamismo cresçam mais do que nós. Né? Então, o mundo, no geral, não suporta o cristianismo. Nós somos muito intolerantes, nós somos muito julgadores, a gente julga demais as pessoas, a gente condena muitas pessoas e a gente faz coisas piores do que eles. Entendeu? Quem sustenta, né?
quem sustenta o capitalismo, que está matando a torta e a direita por aí, é o cristianismo, tá? Em nome de Jesus. Aqui também tem defeitos da igreja local de Cristo, tá? Defeitos que a igreja tem, muitos defeitos, né? Tem muitas virtudes, mas tem muitos defeitos. Tudo no mundo tem defeitos e virtudes, e aqui fala sobre esses defeitos. Inclusive aqui está dizendo, ó, lembrando que João lembra que os nossos inimigos, né, no cristianismo não estão fora do cristianismo, estão dentro do cristianismo, é o anticristo, os anticristos estão dentro do cristianismo. Aqui está uma pesquisa que nós estamos fazendo aqui, em nome de um jornalismo que nós estamos estudando, né? Uma pesquisa sobre a nossa cidade aqui, Teixeira de Freitas, e o potencial que nós temos para poder fazer, por exemplo, um longa-metragem, um filme contando a história ou alguma história de Teixeira de Freitas. Estamos fazendo essa pesquisa e já temos contato com muita gente boa que pode, né, falar um pouco sobre isso. Aqui está falando sobre conteúdos que já produzimos. Aqui está falando sobre igreja bíblica, né, de Cristo em famílias, né, nas reuniões familiares. Aqui está o culto de ontem, um momento do culto de ontem sobre testemunho. Aqui está a pergunta que respondemos ontem, castigo. Deus faz isso com os desobedientes? Então, ontem respondemos isso e está aqui a parte do culto que nós respondemos. E aqui o culto total, o culto geral, né, completo de ontem. Clicando nessas imagens aqui, vai tudo para o YouTube e lá pode ser assistido. Agora, esse outro aqui é o que eu tenho aqui no Facebook, que está disponível só para mim, tá? Não está disponível ao público. Mas enquanto esteve disponível ao público, ele foi curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola, Célia Santos, Sardinha, né? Jadelson Sardinha e Marcos Souza. Então, todos esses participaram, curtiram aquele culto de ontem aqui, quando estava disponível, né, aqui no Facebook. Tá bom?